Em Êxodo 31, versos do 12 ao 18, fala que o sábado era para o povo judeu e não para todos os povos. Como o professor Leandro Quadros me explica isso? Professor Leandro Quadros, quando a gente lê esse texto aí, dá uma ideia de que Deus estava falando ali para Moisés que esse era um sinal entre ele e o povo de Israel. E muitos usam esse texto para dizer isso, não é verdade? Exatamente. Eu queria que você nos explicasse o contexto desse texto e o que realmente está querendo dizer tudo isso aqui. O problema é que existe uma metodologia de interpretação das Escrituras que acaba confundindo muitos irmãos evangélicos. Uma metodologia seguida pelo dispensacionalismo. O dispensacionalismo divide a história da salvação em dispensações ou eras. Então, a essência disso é o seguinte: havia a dispensação da lei na época de Israel e a dispensação ou a era da graça, inaugurada por Jesus Cristo. Então, há uma separação entre Antigo e Novo Testamento. É por causa desta separação que ocorre este erro interpretativo, tendo como base Êxodo 31, 13. Agora, quando entendemos que o chamado dispensacionalismo é uma metodologia de interpretação falsa, mesmo que seja seguida por pessoas muito sinceras, a metodologia em si é falsa, nós perceberemos que esta questão de que o sábado se refere só para o povo de Israel, ela não tem fundamento. Por quê? Quando você estuda as Escrituras, você percebe que Cristo se identifica como ele sendo a continuidade do povo de Israel. E ele diz também que a igreja cristã é a continuidade do povo de Israel. Não é por acaso, por exemplo, ali em Gálatas 6,16, que Paulo chama o judaísmo cristão, os judeus cristãos ali da Galácia, de igreja de Israel de Deus. Quando entendemos que o povo de Deus é um só, não é um povo totalmente diferente no Antigo e no Novo. Quando entendemos que o povo de Deus é um só e que muda só o contexto histórico e a forma didática como Deus ensina o plano de salvação, veremos que o sábado é para todos, porque o estilo de vida moral, tanto do povo de Deus no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, é o mesmo. O que muda é a forma como Deus ensina o plano de salvação, é a sua didática. São alguns aspectos culturais, que ensinam de maneiras diferentes o mesmo princípio moral. Vamos demonstrar isso. Por exemplo, que o estilo de vida dos salvos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, o estilo de vida no seu aspecto moral é o mesmo. Uma comparação simples, uma leitura simples de Jeremias 31, 33 e 34, na verdade Jeremias 31, 33, com Hebreus 8:10 no Novo Testamento, você vai ver que é a mesma coisa. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Qual é essa aliança? Agora vai explicar. Na mente lhes imprimirei as minhas leis. Também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Aqui diz que Deus faria uma nova aliança com o povo de Israel. Ao invés de agora a lei ser colocada em tábuas de pedra, simbolizando a severidade da lei para mostrar ao povo de Israel a sua condenação no pecado, agora a lei seria impressa, as leis de Deus seriam impressas no coração. Você acredita que Jeremias 31, 33 é repetido para a igreja cristã no Novo Testamento, em referência agora ao Israel espiritual que é a igreja? Se nós demonstrarmos isso, vamos provar biblicamente que o estilo de vida dos justos, independente da época em que se encontrem, tem que ser parecido no aspecto moral, tem que ser o mesmo. Se Deus pedia para o sábado ser observado pelo povo de Israel, é óbvio que ele pede o mesmo para o Israel espiritual, que é a igreja cristã. Então, o que diz Hebreus 8:10? Onde o autor do Novo Testamento cita Jeremias 31, 33. Olha o que diz aqui,
porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Aqui não existia mais o Israel simplesmente étnico. Aqui era a igreja cristã. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis. Também sobre o seu coração as inscreverei. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Olha que coisa interessante. O mesmo estilo de vida moral para os filhos de Deus no Antigo Testamento é o mesmo estilo de vida no Novo Testamento. Isso demonstra que se Deus quer imprimir as suas leis no coração dos seus filhos, tanto no Antigo Testamento, segundo Jeremias 31, 33, quanto no Novo Testamento, segundo Hebreus 8:10, isto mostra que a argumentação de que o sábado foi dado só para o povo de Israel, ela é uma falácia. Até mesmo porque, se você for para Isaías 56, 1-8, que eu não vou ler agora, ali claramente diz que Deus deu o mandamento do sábado tanto para o israelita quanto para o gentio, para todo aquele que fizesse parte do povo de Deus. Então não era um mandamento destinado apenas ao povo de Israel. E para finalizar, porque esse assunto obviamente é muito amplo e muito interessante, recomendo, meu querido irmão evangélico, que faça uma diferença no seguinte aspecto. Se você disser assim, a lei de Deus o sábado foi dado para Israel, eu vou concordar com você, porque Deus não poderia dar o sábado ou os 10 mandamentos para os pagãos. Eles iam zombar de um profeta se ele chegasse assim, olha, Deus disse que é preciso guardar o sábado. Óbvio que Deus não ia dar o sábado para os pagãos. Deus deu para Israel. Agora a pergunta é, Deus deu apenas para Israel? É óbvio que não. Deus deu para Israel, mas Israel deveria transmitir para outros povos o conhecimento do Deus verdadeiro. Então, se nós não fizermos essa separação entre Israel e igreja, nós não vamos cair nesta furada chamada dispensacionalismo, que dá uma interpretação totalmente deturpada das Escrituras. A salvação é pela fé, é pela graça, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E por isso, o estilo de vida dos justos é o mesmo, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento.